A paz do Senhor Jesus Pensar no meio, né, Bi? Tá? seja com todos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que nós estamos vivendo é o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo de sul a norte, de norte a leste. A palavra de Jesus, ela está se cumprindo. Gostaria de ler aqui um trecho das Escrituras. No livro de Gênesis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A Bíblia fala que todas as profecias não foram produzidas por vontade de homem algum, mas homens cheios do Espírito Santo de Deus foram inspirados para que escrevesse todos os livros que contém a Bíblia. Por isso que é bom o homem examinar o que aqui está escrito, porque Jesus falou que nas Escrituras Sagradas o homem encontra a vida eterna. Gênesis capítulo 6 diz assim o Senhor: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqui no versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O profeta Miqueias escreveu que Deus tem uma contenda com todos os moradores da terra, e em juízo entrará com seu povo. O profeta Oséias também escreve que na terra não há benignidade, na terra não há verdade, só permanece o mentir, o furtar, o adulterar, o roubar. Um ato sanguinário imediatamente segue a outro ato sanguinário. Permanece na terra o perjurar, o mentir, o furtar. Por isso que Jesus, ele comparou esta geração, quando ele esteve aqui na terra, com a geração de Noé, a geração semelhante ao dilúvio, quando Deus destruiu desde o homem até o réptil e até as aves dos céus, desde o homem até o animal, Deus destruiu a todos. Só que quando nós lemos a história de Noé, percebemos que Noé era um homem justo. Não, a caixa. Noé era um homem justo em suas gerações. A Bíblia diz que Deus viu naquele homem um homem justo, um homem que praticava justiça, um homem que achou graças aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus vai falar a Noé para que ele construísse uma arca, e nesta arca entrasse ele e toda a sua família. Só que antes de Deus mandar Noé construir uma grande arca, Deus falou consigo, pesou no coração do Senhor, que o homem que ele fez lá no jardim do Éden, a sua imagem e a sua semelhança, a Bíblia diz que pesou no coração do Senhor. Deus arrependeu de ter feito, porque a maldade do homem estava crescendo e não tinha fim para a violência, para a maldade do coração do homem. Por isso que Deus,
ele falou que não contenderá mais o meu espírito ao espírito do homem, porque o homem é carne. O profeta Davi, o salmista Davi escreveu que do pó o homem veio, ao pó o homem vai voltar. Tudo que o homem fizer, um dia ele vai estar diante deste Deus, que fez o mundo e tudo que nele há. Deus criou todas as coisas para louvar ao Senhor. Todas as coisas foram feitas por Deus, para que tudo fosse glorificado ao nome do Senhor. Só que o homem, ele se multiplicou na face da terra, e a maldade do homem era tão grande, mas tão grande, que Deus viu que não dava mais. Ele teve que fazer algo para conter a maldade do coração do homem. Hoje você liga a televisão e escuta notícias bizarras, notícias horríveis. Um homem matou outro porque queria roubar. O outro matou o pai. Por quê? Porque queria ficar com a herança. A mãe matou a nora. E aí vai, violências em cima de violências. Não tem fim a maldade do homem. Por isso que Jesus falou que mais duro juízo haverá para esta geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra. Maior juízo haverá para esta geração do que para a geração do dilúvio. Então toma cuidado, porque Jesus, ele prometeu que voltaria, e não deixa ele voltar e encontrar você com um coração maldoso, com um coração pesado de maldades. Por isso que a Bíblia fala, a boca de Davi disse: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro. Por isso que Jesus falou que no coração do homem não tem nada que presta. No coração do homem não tem nada que é bom, porque só tem morte, só tem violência, só tem homicídios, só tem adultérios. No coração do homem só existe prostituição. No coração dele está inoculado todos os prazeres que a carne deseja. Por isso que Salomão escreveu em Provérbios, dizendo assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda também o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração. Só que Jesus falou que o homem bom, ele consegue arrancar coisas boas do seu bom tesouro. Só que Deus viu que aquela geração de Noé não prestava aqueles homens. Estava todo mundo vivendo só por prazer, todo mundo fazendo festa, farreando. E Deus viu que a maldade era grande. Aí Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. O apóstolo Pedro escreveu dizendo na sua epístola que Deus selou este mundo para o dia de vingança, o dia da destruição. O mundo está selado por Deus. O ímpio não vai poder escapar. Ninguém, na verdade, escapará deste juízo de Deus. A demonstração que o juízo de Deus é real não é apenas quando olhamos a história de Noé, e nem muito menos a história de Ló. A maior evidência que o juízo de Deus vai acontecer foi porque ele deu seu filho para morrer numa cruz para salvar o pecador, e o pecador está praticando sempre a iniquidade. A maior prova que o juízo de Deus é verdadeiro foi que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos. A ressurreição. O profeta Daniel disse que muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros porém para o desprezo e vergonha eterna. Mas vão ter que ressuscitar. Agora, essa teoria que o purgatório existe, isso é fábula, isso é conto de fadas. Mas agora o juízo de Deus é a verdade das Escrituras Sagradas. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia se refere ao grande e terrível dia de Deus. Sabe por que é terrível? Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrível coisa é o homem cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus
se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, porque a maldade era grande. O homem, por qualquer besteira, ele fazia qualquer tipo de maldade, por qualquer coisa. Aí Noé estava lá construindo a arca, e aquele povo zombava. Aquele povo só queria farra, só queria beber, só queria comer. Por isso que Jesus falou em Mateus: como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Nos tempos de Noé comiam, compravam, davam-se em casamento e casavam, mas não perceberam o momento que Noé entrou na arca, porque cada um buscava alegria. Um foi buscar alegria no futebol, o outro foi buscar alegria no bar, o outro foi buscar alegria no sexo fora do casamento, foi buscar prazer, foi buscar felicidade. Só que esqueceram que Deus ia trazer o dilúvio. Naquele tempo nenhuma gota de chuva caía, nem um pingo de água caía do céu. E Noé falou que haveria um grande dilúvio. 120 anos foi o tempo em que Noé gastou para construir a arca, que para ele serviu de salvação. Mas para aqueles, Deus a selou pelo lado de fora com betume. O homem tendo pouca força não consegue abrir, o homem tendo muita força não pôde abrir. Lá em Apocalipse capítulo 3 diz que o homem que tem pouca força não consegue abrir a porta que Deus fechou. Só que Deus já tinha determinado o juízo. Por isso que a Bíblia fala que até Grou, a andorinha, conhece o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece. Quando o Senhor fala, não sabe o juízo de Deus. Porque cada um hoje está buscando alegria naquilo que não pode oferecer. A maioria das pessoas estão se enganando, porque acha que ser feliz é fumar maconha, acha que ser feliz é beber cachaça, acha que ser feliz é sair fazendo sexo com todo mundo, com todas que ele encontra pela frente. Até com o animal estão fazendo sexo, até com o cachorro faz sexo, para tentar satisfazer o desejo do sexo do coração do homem. Mas a maldade do homem é grande. Eu vi uma notícia em que uma criança estava na rua vendendo pastel, e aquela criança foi cobrada de alguém que comprou dele e não queria pagar. Aí aquela pessoa que comprou na mão daquela criança o pastel dele, matou a criança por causa de R$1. Aquela criança que vendia a sua mercadoria foi morta por causa de R$1. Só que as pessoas fazem tanto caso por causa do dinheiro. Paulo escreveu na primeira epístola a Timóteo que a raiz de toda espécie de males é o amor ao dinheiro. Por causa do dinheiro, as pessoas matam umas às outras. Por causa do dinheiro, as pessoas traem umas às outras. Por causa do dinheiro, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todas as espécies de males. Caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Por causa do dinheiro, as pessoas cometem loucuras. Ela tem dinheiro à vontade para gastar com quem quer, para farrear, para bancar a amizade. Mas o homem está usando do benefício daquilo que ele trabalha para praticar o que é mal. Só que Deus está vendo a geração de hoje e não vai escapar, porque a geração do dilúvio, só 8 vidas conseguiram escapar do grande dilúvio que houve. E a Bíblia fala lá na epístola de Pedro que foi posta para exemplo, para que nós não vivêssemos impiamente como eles viveram. Sabe o que é viver impiamente? É o homem sair fora dos caminhos de Deus, é o homem sair dos rudimentos de Deus, da doutrina de Cristo, para viver o prazer do mundo. O mundo jaz do maligno. Sabe quem é o Deus do mundo? É o diabo. É o diabo que está atrás do futebol, é o diabo que está atrás da novela, atrás dos filmes. Filmes de terror, filmes de ação, filmes de comédia. O diabo que manipula através de personagens
o coração do homem, que está cada vez mais endurecendo para a verdade de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem quer. Porque quem não quer, continua praticando aquilo que é mal, aquilo que é errado. Mas quem quer vir para a luz, ele abandona as práticas errantes. Ele larga tudo que é horrível aos olhos de Deus, para viver uma vida santa, sóbria, justa e honesta aos olhos do Senhor. Jesus falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Aquele que não deixa para trás pai, mãe, filho, filha, esposa, esposo, casas, por amor de mim, do Evangelho, não pode ser meu discípulo. E se alguém não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É por isso que é poucos que conseguem andar naquilo que Jesus deixou escrito. Paulo escreveu que nós devemos andar segundo as pisadas do Senhor Jesus. Aí Deus viu que a maldade era grande. Aí Deus só teve uma maneira de desfazer a maldade do homem. Era matando o homem da face da terra. Era consumir com todos. A Bíblia fala que desde o mais moço até os mais velhos, ninguém pôde escapar do juízo de Deus. Só que hoje Deus, Ele está dando tempo, porque Deus não leva em contas os tempos da ignorância do homem, mas anuncia agora em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar este mundo, por meio de Jesus Cristo, a quem ressuscitou dentre os mortos. Por isso que o homem, ele só é liberto pela palavra do conhecimento, pela palavra da justiça. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome da justiça de Deus, porque eles serão fartos. Bem-aventurados aqueles que lê as Escrituras Sagradas, porque nelas o homem encontra a vida eterna. Mas enquanto o homem estiver procurando alegria aqui neste mundo, ele vai estar sempre distante da verdade do Senhor. Ele não vai conhecer a Deus, mas o que ele vai conhecer e vai permanecer nele é a ira de Deus. Tendo conhecido os mandamentos do Senhor, se o homem se afastar, ai dele. Por isso que o homem que quando conhece a Jesus Cristo, e ele volta para trás, volta para o mundo do crime, volta para o mundo da cachaça, para o mundo da idolatria, mais duro juízo haverá sobre esta pessoa, do que para aquela que nunca conheceu a verdade, o Evangelho. Está escrito que Deus não terá o culpado por inocente. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então larga hoje a idolatria, larga hoje os ídolos, volte-se ao Senhor Jesus, que fez o mundo e tudo que nele há. Jesus é Senhor. A Bíblia diz que só há um Senhor, não existe senhora. Só existe um mediador, não existe mediadora. Só existe um advogado, não existe advogada. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, que foi morto como cordeiro, mas voltará como leão da tribo de Judá. A resplandecente estrela da manhã, a geração de Davi. Aí Deus falou para o profeta Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Pedro escreveu dizendo que esta terra está sendo reservada para o dia de juízo, está sendo guardada como um tesouro que é entesourado num bom lugar, para o dia do juízo. Deus vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, e quem não estiver o seu nome escrito no livro da vida, vai ser amarrado pés e mãos,
e ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas antes que o homem vá para lá, Jesus quer dar a ele vida. Jesus quer salvar ele da condenação do inferno. Porque para muita gente o inferno é aqui. O calor do meio-dia nem se compara com o ardor do fogo que é o inferno. O calor que o homem sente hoje, que ele pode ter um ventilador para refrigerar a sua vida, que ele pode ter um ar-condicionado para poder gelar a sua vida, para poder afastar um pouco da quentura do sol, do meio-dia, da atmosfera do globo solar. Mas lá no inferno é choro e ranger de dentes. O tormento lá é constante. O homem que desejar sair de lá não consegue. Só que muitos, infelizmente, estão pagando para ver. Estão pagando para ver se esse Deus é capaz de lançá-lo no fogo do inferno. Não paga para ver. Sai da beira da televisão, vai ler a Bíblia. Sai da beira do celular, vai ler a Bíblia. Comece a dobrar os joelhos, clame ao Senhor por misericórdia. A Bíblia diz em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas clame de verdade. Busque ao Senhor com todo o seu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Ame ao Senhor, porque Deus, Ele ama aqueles que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Busque ao Senhor, porque vai vir tempo que o homem vai desejar ouvir estas palavras. Vai buscar em todos os cantos para ouvir a palavra do Senhor e não vai poder conseguir ouvir. Deus determinou um dia em que com justiça vai julgar este mundo. O mundo antigo de Noé foi submergido pelas águas do dilúvio. 8 vidas escaparam daquele juízo. 8 vidas. Agora imagine vocês, quantas pessoas não viviam naquele tempo, quantas pessoas não existiam naquele tempo. Só que só foram 8 vidas que foram salvas. O resto morreu, o resto foi condenado, o resto naufragou nas águas do dilúvio, o resto morreu afogado. Só que agora não vai vir um dilúvio para matar o homem. Agora não vai vir um dilúvio para acabar com o bem material que o homem tanto deseja, ama e busca. Agora vai vir fogo, vai vir juízo. Quando Jesus vir nas nuvens dos céus para resgatar a sua igreja do meio deste mundo, porque o mundo não pertence à igreja de Jesus. A igreja não é daqui. Somos forasteiros, peregrinos numa terra estranha. A igreja só está aqui como luz do mundo, sal da terra, para avisar que vem vindo o grande dia de nosso Deus, dia de vingança, em que Deus vai acertar contas com cada morador, com cada um. Até a criança dará conta das suas obras, das suas ações a Deus. Então busque a Jesus, porque o mesmo Jesus falou que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será na volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não perceberam. Quando Noé entrou na arca, aí Deus mandou Noé fechar pelo lado de dentro e Deus a selou pelo lado de fora. Quem quisesse entrar agora, não poderiam. Quem quisesse, ele poderia usar marreta, poderia usar qualquer coisa, qualquer objeto, para tentar arrombar aquela porta, mas ele não conseguiria, porque Jesus a selou pelo lado de fora, e Deus pôs fim em toda a raça humana. Só 8 sobreviventes. Nós viemos aqui avisar que Jesus está voltando. A Bíblia diz na boca do profeta Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó moradores desta pequena cidade, para encontrar com Jesus Cristo, porque Ele vai vir.
numa nuvem dos céus, todo olho verá, todo joelho dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você confia em imagem de escultura, é melhor você parar. Se você acredita em Padre Cícero, se você acredita em Santa Maria, Santa Luzia, é melhor você deixar de acreditar, porque é em um só que o homem deveria estar posto a sua confiança, em Jesus. Porque é só Ele que livra o homem da tribulação, da angústia, do sofrimento. É só Jesus que consegue livrar o homem da condenação do inferno. Então busca por Ele, porque depois da morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. Na terra só permanece violências, só a maldade do homem. A cada 3, 4, 5 segundos uma pessoa se mata, uma pessoa morre. Então, busque a Jesus, porque o tempo está acabando. O tempo da igreja está acabando. A nação de Israel é o relógio de Deus aqui na terra. E lá eles estão já projetando a construção do terceiro templo. Quando isso acontecer, a igreja não vai estar mais aqui, porque Jesus já vai ter tido voltado para resgatar o seu povo, para tirar a sua igreja do meio do pecado, do meio do mundo. E eles estão lá, aguardando a vinda do Messias. Mas o que eles estão esperando é o anticristo, que significa no lugar de Cristo. A igreja espera o verdadeiro Senhor. Então não se iluda, não se deixe escarnecer, não se engane com muitos que por aí falam no nome de Jesus. Clame ao Espírito Santo, busque pelo Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito de Deus. Esteja com as suas lamparinas cheias do azeite, acesas, para que naquele dia, quando o noivo voltar, encontre você prudente, esperando o noivo voltar. À meia-noite vai ouvir um clamor. Aí vem o noivo. Então não espere morrer para você buscar Jesus, porque depois da morte não tem como. Não espere você morrer para depois o seu parente ir lá mandar o padre rezar velas, queimar vela, rezar Ave Maria, porque não vai ter como. O homem morreu no pecado, ele vai prestar conta com Deus no dia do juízo. Só tem um jeito do homem ser salvo, é ele obedecendo às Escrituras e aceitando Jesus como o único Salvador. Jesus, ele é o Salvador do homem. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vem até o Pai se não for por mim. Ele disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Foi o que Jesus falou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A quem quiser e tiver sede, venha até a mim e beba de graça da água da vida. Esta água aqui é melhor do que a água da Copa Nor. Esta água daqui que Jesus falou é o Espírito Santo. Quem tiver sede, porque quem não tem sede, ele procura matar na cachaça, nas drogas, na prostituição, no homicídio, no adultério, nas idolatrias. Por isso que Jesus falou: a quem tiver sede, venha até a mim e beba de graça. De graça vós recebestes, e de graça
pregai o evangelho. Examine as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Foi o que o Senhor Jesus falou. Ide e pregai este evangelho em todo o mundo. Aquele que crê, for batizado, será salvo, mas aquele que não crê, já está condenado. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. Eis que cedo venho. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então leia as escrituras, busque a Jesus enquanto você está vivo. Não espere morrer, porque a eternidade chega a qualquer hora. A eternidade vem a qualquer momento. A eternidade está ao seu redor. Quando você fecha o olho, morrer, aí chegou para você a eternidade. E o homem que morreu sem salvação, ele vai passar séculos dos séculos, de eternidade a eternidade, longe da face de Deus, lá no abismo, lá aonde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Lá haverá tormentos, choro e ranger de dentes, porque o homem teve tempo de buscar Jesus, mas ele fiou-se num bar para beber cachaça. Ele, em vez de buscar Jesus, foi buscar namoro. Ele, em vez de buscar Jesus, foi buscar felicidade no mundo que não tem para oferecer. Em vez de buscar Jesus, ele foi buscar time de futebol para torcer. Em vez de buscar Jesus, ele foi correr atrás dos sonhos. Vou ver se eu me torno um empresário, um advogado. Foi perder tempo com a vida. Então não perca tempo, busca Jesus, porque a Bíblia fala que ele virá como ladrão de noite, sem avisar o dia e nem a hora. Vai pegar muitos de surpresa. Jesus vai pegar tanta gente de surpresa que eles vão pensar: foi o disco voador. Não foi Jesus que voltou. Aquele povo que sumiu foi o disco voador que levou eles. Aquele povo que desapareceu foi um extraterrestre que baixou aqui na Terra e levou eles para Marte, para qualquer outro planeta. Levou eles, desapareceu. Só que a verdade não é esta. Foi Jesus que voltou para aqueles que o esperavam. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor voltar, estiver fazendo assim, vigiando. Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor voltar, achar fazendo assim. Mas não deixa ele voltar e encontrar você na beira da televisão jogando videogame. Não deixa ele voltar e encontrar você na beira do bar jogando sinuca, bebendo cerveja, se prostituindo. Não deixa Jesus voltar e encontrar você na beira de uma televisão assistindo futebol, assistindo Flamengo, assistindo Corinthians. Agora, se ele voltar e você estiver esperando a ele, cheio do Espírito Santo, orando, lendo a Bíblia, de joelhos dobrados, bem-aventurado serás, porque Jesus vai falar assim: porque sobre este não terá poder a segunda morte. Não tem poder a segunda morte sobre aqueles que participarão da primeira ressurreição. Então creia na mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia, porém, fala em Apocalipse dizendo: quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça mais ainda. Mas quem é ímpio, seja mais ímpio ainda. Deus matou, quando mandou o dilúvio sobre aquele mundo dos ímpios, Deus matou a todos. Deus guardou Noé porque era pregoeiro da justiça. Deus guardou Noé porque era homem temente a Deus. Deus guardou Noé porque é homem que andava na justiça de Deus. Deus guardou Noé e a sua família porque obedeceu a voz de Deus. E Noé foi salvo.
Noé e sua casa foram salvos. Então busque a Jesus. Amém? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.